melhor. Depois nós temos aqui as coberturas cumulativas. Aqui nas coberturas cumulativas, eu vou pegar aqui o período, vou pegar um período até agora, então vou usar o período de 437. Até agora eu digo até junho, que é até onde eu tenho informações. Então vou pegar o período de 437 a 617. Aqui você vai pegar por semana, então por isso que ele está ajustando para 439, porque 439 foi o primeiro dia da semana. Então eu coloquei aqui 437 e ele ajustou para 439. Porque essa granja está configurada que a semana fecha sempre na quinta. Então por isso que ele ajustou para mim para a quinta-feira. Então se eu vier aqui em configuração de data, ó, semana da granja, quinta-feira. Então tá certo. Eu deixei 439 e vou usar até o período 613, que é a semana que fechou a última quinta-feira do mês de junho. Incluir porcos cobertos em outras granjas não, incluir informação de porcos que vão parir, por enquanto não. Vamos deixar isso aqui como está. Use valores de alvos atuais da granja. Vou deixar isso aqui sem marcar. E aqui eu vou pedir para executar o relatório. Então aqui já está gerado o relatório. E aqui ele me mostra quantas fêmeas que foram cobertas nesse período, que foi no período de janeiro a junho. O alvo de cobertura por semana é de 99, considerando o plantel reprodutivo de 1.800 fêmeas porcas, 2,58 parto porca ano e 90% de taxa de parição. Por isso que quando a gente vai configurar os alvos da granja, eu comentei que é importante você informar bem certinho o inventário. Porque é nessa hora aqui que vai estar influenciando esse inventário da granja, o plantel da granja. Então, sempre tenha o cuidado de colocar realmente o número, o alvo da granja, para você não ter nenhum problema aqui. Se por acaso você colocou aqui errado, você se equivocou, vem aqui, corrige, ou você pode vir aqui e alterar direto nesse mesmo relatório. Mas o ideal é que você corrija aqui dentro do alvos e outras configurações. Então, se eu venho aqui, não, essa granja ela não tem 1.800, ela tem 1.600, por exemplo. Então, venho aqui, vou dar OK e vou pedir o relatório novamente. Então, coberturas cumulativas, ó, aqui já mudou para 1.600. Ao invés de 1.800, 1.600. Então, mesmo que aqui estivesse 1.800, você pode vir aqui e alterar. Posso vir e colocar, não, o alvo da granja não é 1.800 fêmeas, é 1.700. Então, eu sugiro, quando acontecer isso, corrigir mesmo dentro do alvos e outras configurações, porque uma vez que você colocou esse número lá, aqui você não precisa se preocupar em alterar. Porque pode acontecer de você alterar aqui e esquecer de alterar no alvos e outras configurações. E esse número deve ser o mesmo. Então, eu vou informar aqui a semana 439, a semana 613. Grupos de cobertura eu quero por semana, e aqui eu estou usando esses valores. Vou pedir para executar o relatório. E aqui ele me mostrou aqui o resumo. Ele está falando que foram cobertas 2.240 fêmeas. O alvo de cobertura é de 93, considerando um plantel de 1.700 fêmeas, com o parto porcano de 2,58 e 90% a taxa de parição. E aqui está me mostrando as coberturas acumuladas atuais. Então, aqui no eixo Y,
esquerdo, ele me mostra as coberturas acumuladas. E aqui ele vai me mostrando por semana. Então, na semana 1, eu fiz 90 coberturas. Eu fiquei devendo 3 coberturas. Por que eu fiquei devendo 3 coberturas? Porque o alvo é 93. Então, semanalmente, ele vai ajustando essas coberturas. Então, aqui da segunda semana, 88 coberturas. Eu fiquei devendo 9 coberturas para atingir o alvo. Na terceira semana, 82 coberturas. Eu fiquei devendo 20 coberturas. E aqui ele vai acumulando. Esse número aqui, ele vai sempre fazendo a matemática para mim. Quantas coberturas que eu estou devendo toda semana. Vai acumulando a minha dívida. Então, se nessa semana eu tinha 3, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 30, aqui eu já tenho 29, desculpa. E aqui eu tenho na semana. Aqui ainda eu posso estar inserindo os partos. Então, eu venho aqui em propriedades e vou incluir a informação das porcas que vão parir. Então, eu marquei aqui e simplesmente venho aqui em relatório. Então, agora eu tenho mais uma informação. Eu tenho o alvo, eu tenho o número de coberturas, quantas coberturas eu fiquei devendo e quantos partos que eu tenho previsto. Então, aqui eu vou ter 9 partos a menos. Aqui eu vou ter 24 partos a menos. Aqui, 37 partos a menos. Isso porque eu não atingi o alvo de cobertura em nenhuma dessas semanas para cá. Eu só atingi o alvo de cobertura na semana 6. Depois eu continuo 2 semanas não cumprindo o alvo de cobertura. Aqui eu já consegui cobrir um pouco mais, o alvo é 93, eu cobri 104, aqui eu já estou abaixo do alvo, aqui eu cobri 3 fêmeas a mais, aqui eu cobri 2 fêmeas a menos, mas no final, olha só, eu vou ter menos 95 partos. Então, de janeiro até junho, eu fiquei devendo 95 coberturas, então eu vou ter 95 partos a menos. E depois nós temos o relatório conciliação de leitegada. Pegar o período de 437 a 467. E aqui vou pedir para executar o relatório. O relatório conciliação de leitegada, ele é um relatório, ele é muito importante para eu estar vendo se realmente a conciliação de leitegada está fechando. Então, quando aqui, por exemplo, eu vou pegar essa primeira fêmea, a azul 3772. Ela pariu, ela é de parto 10, ela teve a desmama completa em 438. Ela tinha parido 15 leitões nascidos vivos. Morreu um leitão, ficaram 14. Transferência positiva eu não tive nenhuma e transferência menos eu tive 2. Então, transferência negativa eu tive 2. Então, se eu pegar aqui 15, menos 1 que morreu, menos 2 que foram transferidos para outra fêmea, eu tenho uma desmama de 12. A conciliação da leitegada, 0. Então, essa conciliação de leitegada, ela tem que ser sempre 0. Se ocorrer de eu ter um número aqui na conciliação de leitegada, seja positivo, seja negativo, significa que no momento que eu estou fazendo a desmama, ele está me alertando que o número que eu estou desmamando não fecha com a matemática que o sistema fez. E que se eu confirmo essa conciliação, e aí vai cair nessa situação de aparecer conciliação de leitegada, ou negativa ou positiva. Então, é por isso que eu disse que quando você for fazer uma desmama, ter muito cuidado se tiver um alerta. Então, se ocorrer esse alerta, você realmente
procurar saber se foi algum leitão que transferiu e não anotou, algum leitão que morreu e não anotou, mas procurar saber realmente o que houve e não simplesmente confirmar o alerta. Aqui depois nós temos o relatório desempenho do primeiro parto versus nascidos subsequentes. Então, o que eu estou analisando? Vou analisar o período de 437 a 467. Destacar resultados que desviam da média por, vou deixar aqui 50% mesmo. Exibir resultado por efeito primeiro passo sobre o total de nascidos. Eu vou deixar marcado aqui o total de nascidos subsequente. Efeito primeiro passo sobre os nascidos vivos. Eu vou deixar nascido vivo subsequente. E os demais eu vou deixar natimorto subsequente, mumificado subsequente. E vou marcar também idade, primeira cobertura afeta em total de nascidos e o peso do eleitor em total de nascidos. Eu vou pedir para executar o relatório. Então, desempenho primeiro parto versus nascido subsequente. Então, aqui eu tenho a análise de 2.103 porcas de primeiro partos que pariram entre 437 a 467. Então, aqui eu tenho 2 fêmeas de primeiro parto. Então, olha só, no primeiro parto ela teve 13 total de nascidos e no segundo parto ela teve 12 total de nascidos. A média fechou em 12,5. Eu tenho 15 fêmeas de segundo partos que no primeiro parto essa fêmea teve 9,8 total de nascidos, depois 11,8, 11 total de nascidos, 15, 13, 13, 15, a média fechou em 11,3. Então aqui ele me mostra a quantidade de fêmeas que eu tenho que representa esse resultado aqui. Então olha só, aqui eu tenho 8 fêmeas de primeiro parto, 5 de segundo parto, 3 de terceiro parto e assim por diante. Aqui eu tive somente uma fêmea. Olha só, somente uma fêmea. Então aqui está me mostrando por parto o que isso influenciou no total de nascido subsequente, quer dizer, no parto seguinte. Então, aqui o que eu tenho que saber analisar? O primeiro parto em relação ao segundo parto. Como que foi o comportamento em termos de total de nascidos das fêmeas que foram para o parto seguinte. Aqui, 15 fêmeas de terceiro parto. Aqui eu tive 11 fêmeas do primeiro parto, que deu a média de 11,4, 6 que me deu a média de 12,3, mais 6 que me deu a média de 12,7 e 3 que me deu a média de 12, 2 que me deu a média de 15, e aqui eu tive mais 2 média 9,5 e 2 média 10. O total foram 32 porcas paridas, que me deu a média de 11,9. E assim por diante. Aqui depois nós vamos para os total de nascidos vivos. Então, nascidos vivos do parto subsequente. E aqui é a mesma coisa. Então, a primeira página nós vimos que era total de nascidos e aqui dos nascidos vivos. Esse número que está vermelho aqui é que foge do alvo, que é de 12, média 12 nascidos vivos. Então, 12 não, média 9 nascido vivo. O que está abaixo está em vermelho.
Aqui ele me mostra a média, a quantidade de porcas. Então, aqui o somatório aqui foram de 2.103 porcas e que me deu a média de 11,6. Na página seguinte, nós temos os natimortos, sobre os natimortos subsequentes. Então, olha só, eu tive 1.135 porcas de primeiro parto, que no parto seguinte, ela manteve, ó, do parto 1 para o parto 2, 0,6, 0,6, no outro parto já ficou 0,8, 0,9 e assim por diante. Depois, nós temos os mumificados, mesma coisa. Então, aqui nós temos 2.103 partos e a média aqui fechou em 0,3. Depois, a idade, primeira cobertura de total de nascidos vivos. Então, eu tive 120 porcas com idade, a primeira cobertura, menor que 180, que no primeiro parto me deu 12,6. 12,6 total de nascidos de média. Aqui eu tive 120 porcas. Aqui eu tive 96 porcas, com 13 total de nascidos, 4 com 12,8, 13 com 14, 3 com 15,7, 2 com 17 e 1 com 12. A média ficou em 12,9 dessas 229 fêmeas. Então, aqui ele me mostra o primeiro parto e vai me mostrando os partos subsequentes, como que foi esse comportamento em relação ao total de nascidos, dos nascidos totais, que inclui os nascidos vivos, natimorto e mumificado. Então, aqui eu tive a média geral, fechou em 13,2 total de nascidos. Depois nós temos a informação aqui já o resumo. Primeiro parto, aqui peso versus idade das leitoas. Nesse caso dessa granja específico, o pessoal não pesa a leitoa. Então, por isso aqui está em branco.